mas agora já estou gravando. Eu acho que eu só fiz a introdução até agora, né? Então a gente não perdeu nada, vamos direto para a palavra. Então o tema do que eu quero trabalhar com vocês hoje são os dois ambientes jurídicos. Esse texto que nós vamos ler, ele descreve dois ambientes jurídicos. Ele descreve o antigo pacto dentro de uma legislação e o novo pacto como sendo uma nova legislação. São dois ambientes distintos. Deixa eu só perguntar para você, quando eu falo sobre dois ambientes jurídicos, isso está claro na compreensão de vocês? Isso é de fácil entendimento para todos que estão me acompanhando? A distinção de dois ambientes jurídicos. Eu quero ser o mais acessível, o mais simples possível na explicação do que eu estou falando. Então, se você não entende, o Roberto pôs um joinha na tela aí, ó. Se você fala assim, olha, eu tenho dúvida do que são dois ambientes jurídicos, põe um negativo para mim aí, ou põe algum sinal que daí eu explico melhor, né? Ou então escreve aqui do lado. Se não, eu vou avançando. Se você tem total liberdade, se você tiver dúvida, aqui ninguém tem obrigação de saber. A gente está construindo junto, é uma reunião de família, é pai e filhos, então vocês têm liberdade de perguntar. E mais uma vez, eu cada dia entendo a importância do evangelho ser simples e acessível. Não quero que tenha nenhum tipo de palavra que gere em vocês dificuldade de compreensão. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês escrevem aqui do lado. O texto de Paulo aos Romanos descreve, então, dois ambientes jurídicos. Um ambiente regido pelo antigo pacto, pela lei, e um ambiente regido pelo novo pacto e pela graça. Ele descreve esse ambiente e os efeitos que esse ambiente produz no nosso comportamento e na nossa relação com Deus. Então, Romanos capítulo 7, versículos do 18 ao 25, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço bem o que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, me perdi aqui. O mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, até aqui é um texto totalmente derrotista. Até aqui é um homem falando da sua impotência diante do pecado. Aqui é um homem justificando que ainda que ele deseje fazer o bem, ele não consegue, porque o pecado está continuamente diante dele. E esse texto tem sido base para muitos homens de Deus justificarem uma vida de prática de pecado. Irmãos, eu não só trabalho com pastores há muitos anos, como eu tenho trabalhado no cuidado de homens há muito tempo. É a coisa mais comum que existe você ouvir pessoas falando assim: apóstolo, sabe como é, né? O apóstolo Paulo já dizia: a carne é fraca, o bem que eu quero eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero tá... E a pessoa usa esse texto para justificar a sua vida de prática pecaminosa. Só que esse texto não termina aí. Quando ele fala miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E daí, mesmo aqui dentro do capítulo 7, se você não entender esse graças a Deus por Jesus Cristo que Paulo está falando, ainda dá margem para uma interpretação
O Francisco está falando aqui para mim que gostaria de compreender melhor o assunto. Francisco, quando você fala de compreender melhor o assunto, você está falando o quê? Dos dois ambientes jurídicos diferentes? Eu acredito que seja isso. Se quiser, pode desmutar teu microfone só para eu entender tua dúvida. Francisco? Tá ouvindo? Agora sim. Então, a minha dúvida é sobre as duas jurisdições mesmo. Tá bom. Beleza. Tá bom? Ótimo. Obrigado pela tua liberdade. Eu tenho certeza que tinha outras pessoas com dúvida, não falaram, e você deu a possibilidade de muitos, muitos terem sua dúvida respondida. Quando a gente fala de dois ambientes jurídicos, eu normalmente uso um exemplo, eu uso muito esse exemplo nas minhas ministrações para ilustrar isso, né? Então, qual é o exemplo que eu uso para ilustrar isso? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para a África do Sul. Na África do Sul, a direção ela é do seu lado direito, porque é um país que foi colonizado pela Inglaterra, então ele tem a mesma base das leis de trânsito. E, gente, é muito complicado você entender essa situação do trânsito quando você tem a mão invertida, né? Então, imagina a seguinte situação, Francisco. Você tem a sua habilitação tirada aqui no Brasil e você sabe tudo do Código de Trânsito no Brasil, um excelente motorista e beleza, tranquilo. Daí você vai comigo viajar lá para a África do Sul. Chegando lá... Mas não aumenta. Olha a mão aí, ó. Irmão, pedi para o microfone estar mutado aí. Isso. Daí chegando lá, Francisco, a gente... O Jorge Luiz, pedi para você, seu microfone está abrindo, eu muto, ele abre de novo, daí está vazando o som, por gentileza. Daí, Francisco, a gente chegando lá, eu falo, a gente vai alugar um carro e eu falo assim, Francisco, vai dirigindo você, cara. Daí você fala assim, pô, Pê, mas aqui é mais complicado. É outra legislação do trânsito. É diferente da legislação do Brasil. Fala, mas vamos embora, tá tranquilo. Daí você pega o carro, entra na contramão e bate o carro. Porque você se perdeu com esse negócio da mão da direita, da mão da esquerda. Daí chega um policial sul-africano e você tá olhando para minha cara e fala, pô, Pê, você falou para mim vir dirigindo, o que deu tal, nisso chegou o policial. Você tá comigo aqui na história? Daí chega o policial e te pergunta assim, cara, o que aconteceu? Você fala assim, me perdoa, eu sou um excelente motorista, eu conheço tudo da lei de trânsito no Brasil, mas eu não estou habituado com a legislação aqui da África do Sul e a mão da direita, eu me perdi e bati. Você acha que o policial vai bater a mão nas suas costas e falar assim, pô, tranquilo, brasileiro, já que você não conhecia o código daqui, as leis de trânsito aqui, você está liberado, a tua ignorância te libera de qualquer penalidade. Todo o estrago que você produziu aqui nesse acidente fica por conta do governo da África do Sul. Você acha que você seria tratado dessa forma ou não? O que ele iria te falar? Amigão, se você não entende a lei daqui, o problema é teu. Você vai ser multado e você vai pagar todo o prejuízo que você causou no estrago desse acidente. Porque a tua ignorância da lei, da onde você está, não te livra da penalidade. É a mesma realidade, Francisco. O antigo pacto tinha um sistema jurídico. O novo pacto tem um novo sistema jurídico. É uma nova legislação que rege o relacionamento do homem e Deus. Se nós não entendemos a diferença do sistema jurídico do antigo pacto e do sistema jurídico do novo pacto, a gente corre o risco de misturar os dois e tentar
se relacionar com Deus ou justificar as nossas falhas baseados na prática de uma lei que já não está vigente. Hoje nós fomos transportados para um novo reino, o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados da treva para a luz, da lei do espírito, de espírito e vida. Nós fomos transportados da lei do pecado e da morte para a lei do espírito e da vida. São dois ambientes distintos. Se nós não temos entendimento do ambiente onde a gente está, a gente corre o risco de tentar apresentar para Deus respostas jurídicas de um pacto e de um sistema, de um ambiente jurídico que não funciona mais. Você entendeu? Tá claro? Tá claro. Deixa eu desmutar o microfone aqui. Tá claro. Beleza. Então vamos em frente. Obrigado. De nada. Então é muito interessante esse texto, porque ele tem sido a base da justificativa da religião sobre o assunto lutar contra o pecado. Quantos de vocês que estão aqui já ouviram a expressão, é isso mesmo, meu irmão, você tem que lutar contra o pecado? Quantos de nós fomos alimentados? Você precisa mortificar a sua carne. Essas expressões, para quantos de nós que estamos aqui, são expressões comuns, que você foi ensinado com isso? Tem que guerrear com o pecado, irmão. Tem que lutar contra o pecado. Você tem que mortificar a tua carne. Quantos de nós crescemos ouvindo isso? Essas palavras não são inocentes. Essas palavras alimentam em nós um entendimento que o pecado é algo que não foi vencido, que a gente precisa continuar lutando continuamente. Então eu vejo homens, por exemplo, que têm 10, 15, 20 anos de evangelho e ainda estão enfiados na pornografia. E ainda estão enfiados na masturbação. Eu vejo mulheres com 20, 30 anos de evangelho e continuam mergulhadas na fofoca e na mentira. Né? E as coisas não mudam. E qual que é a justificativa? Mas eu me arrependo. E graças a Deus pela graça, que é a certeza que eu sempre tenho o meu pecado perdoado. É quase assim, que é a certeza que eu tenho o meu pecado de estimação sempre perdoado. É como se todos os dias eu pecasse e trouxesse meu sacrifício ao Senhor para apaziguar o meu erro. Meus irmãos, lidar com o pecado dessa forma é lidar com um ambiente jurídico que está caducado. É lidar com o pecado através de um sistema jurídico que já está ultrapassado. Se você aprendeu dessa forma, eu quero te dizer que o jeito que você aprendeu está equivocado. O pecado não é algo que necessite mais luta nossa contra ele. Nós não temos condições de vencer o pecado na força do nosso braço, na carne, ou através de qualquer tipo de prática espiritual. Aquela historinha, eu vou me santificar para vencer a pornografia. Vou repetir a expressão. Eu vou me santificar para vencer a pornografia. Eu vou jejuar para vencer a tentação. Esse tipo de práticas são práticas do antigo pacto, desatualizadas, desabilitadas pelo novo pacto. E se você vive nisso, você está no ambiente jurídico errado. Isso tem confortado homens que lutam com o pecado, mas falam assim, eu estou lutando, eu sempre me arrependo. Como se a motivação de seguir lutando fosse suficiente para resolver a prática do pecado. Guarde essa palavra. Prática do pecado é uma coisa. Eu vou repetir. Prática do pecado é uma coisa. O pecado como acidente de percurso é outra coisa. E é isso que nós vamos tratar nessa noite. Viver na prática do pecado é uma coisa. O pecado acontecer como um acidente de percurso na vida do crente é outra coisa. E a gente precisa entender a diferença desses dois assuntos. Então, quando você vê a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 7, parece que a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 7, ela respalda esse tipo de sistema
Ah, o bem que eu não quero, eu não consigo, mas o mal que eu não quero está continuamente. Parece que o apóstolo Paulo era um cara que oscilava. Um dia ele estava bem, um dia ele estava mal. Gente, esse não era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma conversão radical. Esse homem foi profundamente transformado pelo encontro que ele teve com Cristo. O apóstolo Paulo não era um cara que oscilava numa vida de um dia estava bem, outro dia estava mal. O apóstolo Paulo foi o cara que escreveu a carta aos Filipenses de dentro da cadeia, incentivando os crentes a se alegrarem no Senhor no momento que ele estava num calabouço frio, fétido. Ele não era um homem que precisava de nenhum tipo de inspiração. Ele era auto-inspirado, automotivado pela vida que ele portava. Esse cara não era um cara que oscilava. Mas se você ler Romanos capítulo 7 e para nisso, porque foi o que a religião nos ensinou, e para nisso, você acha que o apóstolo Paulo está dando um respaldo para que eu viva lutando contra o pecado. O bem que eu quero eu não consigo, mas eu luto, eu tenho vontade. Mas o mal que eu não quero, quando eu vi, eu caí. Mas graças a Deus que eu posso pedir perdão todos os dias e sou perdoado. Cara, isso é uma mentira. Se você aprendeu assim, eu sei que eu te falar isso vai confrontar a sua mente como foi para esses americanos. Eu falei com a maior naturalidade do mundo que eu estou falando para você e produziu um choque nos caras. A gente ficou quase 4 dias discutindo o assunto. Era sábado, eu estava aqui, a reunião foi na quarta-feira passada, até sábado as mensagens vinham no grupo do WhatsApp. Um deles, né, desses americanos, me mandando mensagem justificando. Não, apóstolo, não é assim, eu não concordo com isso, porque... E eu comecei a perceber que isso era um sofisma, que isso era uma estrutura construída pela religião que estava enraizada na mente de muitas pessoas. E a minha preocupação é que isso não esteja enraizado na tua mente para que você siga justificando uma vida de prática pecaminosa nesse texto, porque não é isso. A divisão da Bíblia em capítulos foi uma facilitação para a leitura e para a busca de textos bíblicos. Esse texto não acaba no capítulo 7. Ele avança pelo capítulo 8. E se eu queria te convidar a ler o capítulo 8, que é a sequência do 7, para que a gente veja o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vamos ler junto o capítulo 8? Romanos, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Ô Francisco, quando o apóstolo Paulo fala sobre espinho na carne, daí é um outro assunto. É um outro assunto. Quando ele fala de espinho na carne, a religião nos ensina que era uma enfermidade que ele tinha. Aqui hoje, eu não vou entrar nem no mérito do espinho na carne. Não. Quando você fala aqui que era um pecado que Paulo carregava, não. Isso aqui é um absurdo falar isso. Eu nunca vi nenhum ensino que fale que o espinho da carne de Paulo era um pecado. Isso não existe. Isso é o maior absurdo que eu já ouvi. Não sei aonde você ouviu falar isso. O apóstolo Paulo, ele não carregava um espinho na carne. A dúvida que às vezes é colocada pela religião é que o espinho na carne do apóstolo Paulo era uma enfermidade que ele carregava, que ele pedia para Deus a cura dessa enfermidade e que o Senhor falou, não, a minha graça te basta. Eu, particularmente, daí é uma visão pessoal, tá bom? Mas não tem a ver com o que eu estou falando isso, eu só vou entrar nisso por causa da tua pergunta. Eu creio particularmente que o espinho na carne que Paulo carregava era todas as mortes que ele produziu na ignorância que ele tinha de achar que ele estava servindo a Deus e, na verdade, ele produziu morte achando que agradava a Deus. Eu acho que nunca mais saiu da imagem da mente de Paulo a morte de Estevão. E essas coisas, se você conversa com um policial, se você conversa com um cara que passou por um assassinato, a morte de alguém é algo muito violento dentro do ser humano, né? E para Paulo lidar, depois quando ele conhece a Cristo, os olhos espirituais dele se abrem e ele olhar para trás e ver a mentira que ele vivia na religião, aquilo
era uma angústia, a sensação de culpa, né? E quando Deus fala para ele, a minha graça te basta, eu creio que tem a ver mais com isso do que com enfermidade. Paulo não era um cara que me parecia ser um cara que se incomodaria com um problema de enfermidade. Depois de apanhar tanto, meu irmão. Então, assim, eu particularmente creio nessa visão, mas pecado não era, tá? Pecado não era. Mas vamos voltar então aqui para o capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, olha só, no versículo 2, Paulo descreve os dois ambientes jurídicos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, então aqui é um ambiente jurídico. Qual é esse ambiente? Regido pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Esse ambiente jurídico te livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou repetir o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha, se você até hoje tem dificuldade com esse assunto, esse versículo 2 tem que estar grifado na sua Bíblia. Pega uma canetinha cor-de-rosa do São Paulo aí, nas suas coisas, grifa o versículo 2 de Romanos 8. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não fala te livrará, não fala pode te livrar. Te livrou. A obra consumada na cruz nos libertou do domínio do pecado. Veja a sequência, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei. Qual lei? A lei do pecado e da morte, o ambiente jurídico do antigo pacto. O que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Irmãos, tem alguma dúvida nesse texto que o pecado foi vencido? Deixa alguma margem nesse texto para falar que o pecado é algo que eu e você tenhamos que lutar? O que era impossível para a lei, porque ela se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Jesus venceu o pecado e rompeu com a lei de domínio do pecado sobre o homem. O homem, eu e você, e o homem que eu falo H maiúsculo, todas as mulheres também estão envolvidas nisso. Todos nós aqui não estamos mais sujeitos ao domínio do pecado. Não estamos mais sujeitos à lei do pecado e da morte. Porque hoje nós estamos num novo pacto, cuja lei que rege as nossas vidas é a lei do Espírito e da vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu não preciso ficar lutando contra o pecado. O pecado foi vencido na cruz. Apóstolo, mas eu tenho dificuldade com o pecado. O bem que eu não quero fazer, eu faço. Eu não faço. E o mal que eu não quero está continuamente diante de mim. O que está acontecendo? Você está vivendo num ambiente jurídico equivocado, meu irmão. E se você está num ambiente jurídico equivocado, você pode lutar com todas as suas forças. E você não vai ter êxito nessa luta. Porque Paulo nos apresenta aqui a diferença desses dois sistemas jurídicos. E quando ele nos dá a lei do Espírito da vida, ele arranca de nós, preste atenção nisso, ele arranca de nós toda justificativa para que eu e você venhamos a viver na prática do pecado. Nós não temos mais justificativa, porque se nós estamos em Cristo, nós recebemos uma nova natureza, livre do domínio do pecado. Eu estava explicando exatamente isso quando o irmão me mandou, o irmão que eu falei para você, é da onde surgiu essa conversa, o irmão americano, me mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp, citando 1 João capítulo 1, versículo 8. Quer abrir a sua Bíblia? 1 João 1, 8.
Cris, eu também penso nisso. Espinho da carne está descrito no próprio texto. O resto disso é... Então, vamos lá. Imagina, eu estava falando exatamente a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Qual que é a reação desse irmão dentro do contexto que eu estou falando da igreja americana, de toda a estrutura de pensamento, do que foi ensinado desde a escola dominical e vai sendo formado na nossa mentalidade uma cultura de aprender a conviver com o pecado. Eu não sei se o que eu estou falando aqui, vocês estão tudo com uma cara de paisagem me olhando, né? Eu não sei se o que eu estou falando aqui para vocês é muito fora da tua realidade, do teu contexto. Quantos aqui aprenderam da maneira como eu estou falando? Você tem que lidar, você tem que conviver, você tem que... Ó, o Roberto levantou a mão. Quantos aprenderam a ter que lutar com o pecado continuamente? O Tex está falando a mesma coisa, estou vendo o Emerson, o Júnior, então a Cíntia e o André. Então eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Você sabe do que eu estou te dizendo. Você foi ensinado dessa forma, né? Vamos lutar com o pecado, irmão. Vamos... eu fui tentado. Daí a gente começa... Me incomoda isso. E os irmãos que estão aqui, que já participaram de retiro de homens comigo, vocês sabem que no retiro de homens é o lugar que eu me sinto mais à vontade para descer a cinta, né? Cara, eu não aguento essa justificativa. Eu não aguento um cara viver 20 anos no evangelho, na prática do pecado, usando esse texto. É muita falta de discernimento. A religião, ela é desastrosa, ela é terrível, porque ela nos dá a justificativa bíblica para sustentar o nosso erro. Então, vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 8, que foi o que esse irmão americano, com a sua mente confrontada, com o desejo de me enforcar, como se fosse assim, eu não quero ouvir o que eu estou ouvindo. Ele me manda esse versículo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Uau! O que ele estava querendo me dizer? Você... Não sei se ele estava querendo dizer isso. Você é um mentiroso. A verdade não está em você. Porque a Bíblia fala que se a gente disser que não tem pecado, nós estamos mentindo. E aí? Será que ele me colocou num beco sem saída? Irmãos, esse texto aqui fala de uma coisa e eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando o seguinte, que nós não temos justificativa para vivermos na prática do pecado. Esse texto está dizendo o seguinte, todos nós corremos o risco de pecar. O pecado na nossa vida, ele pode acontecer e vai acontecer como um acidente, não como prática. Então aqui, esse texto trata de um assunto diferente do que eu estava falando. Mas como que você sabe disso? É só mais uma vez, eu não preciso nem buscar outro texto das Escrituras, é só entender o mesmo contexto. Prestem atenção, eu quero muito que vocês entendam o que eu estou falando hoje. O texto de Romanos 7, que é super mal interpretado, ele se resolve em Romanos 8. Ficou claro para vocês? Se você para em Romanos 7, você vê um homem lutando contra o pecado. Quando você vai para Romanos 8, você vê um homem que entendeu que a lei do pecado e da morte foi vencida em Cristo Jesus. Nós estamos na lei do pecado e do Espírito e da vida e não temos mais o governo do pecado sobre nós. O apóstolo Paulo está falando assim, aquele cara que vivia na lei, lutando na força do braço para acertar, aquele cara, por mais que ele tentasse, ele não conseguia. Mas agora, em Cristo, a vida flui em mim de uma forma natural. Eu não preciso lutar contra o pecado, porque ele já foi vencido pelo meu Senhor. Então, o próprio contexto de Romanos já se explica a dúvida que está no 7 e no 8. O texto de 1 João é a mesma coisa. Esse nosso irmão,
ele leu para a gente, ele me mandou uma mensagem para me questionar usando 1 João capítulo 1, versículo 8. Vamos seguir no que João está falando? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, a sequência. Se ele está usando 1 João capítulo 1, versículo 8, para querer falar, não, nós não podemos, a Bíblia fala que nós temos pecado. Então vamos ver o contexto que João está escrevendo. Agora abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, a sequência do texto, versículos 1 e 3. 1 e 3. O apóstolo João, chamando os seus discípulos de filhinhos, ou seja, como pai apostólico, ensinando em amor, ele fala o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Posso repetir para você? O apóstolo João está falando assim, meus filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Você acha que um pai apostólico, que um homem de Deus como João, vai falar assim, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem? Se pecar se viver sem pecado fosse uma coisa impossível, você acha que ele daria uma instrução, que ele daria uma orientação inacessível ou extremamente difícil? É lógico que não. Ele está falando de uma maneira geral com a igreja, meus filhinhos, eu estou escrevendo vocês para vocês não pecarem. Por quê? Porque era comum na mentalidade apostólica da igreja viver sem pecado. O pecado foi vencido na cruz. Esse tipo de diálogo apostólico era natural entre eles. Nós não lutamos mais contra o pecado. O pecado foi vencido pelo nosso Senhor. Nós recebemos uma nova vida que não está mais sujeita ao pecado. Então ele fala assim, meus filhinhos, eu vos escrevo isso para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Irmãos, pega 1 João capítulo 1, versículo 8, e pega 1 João capítulo 2, versículo 1 e 3, e junta. Não lê isolado. É algo que a gente aprende, a regra mais básica que tem da hermenêutica. Texto fora de contexto é motivo para pretexto. O cara isola um texto, um versículo bíblico, fora do seu contexto, para justificar o quê? A prática de pecado. A prática do pecado, viver na prática do pecado, é claramente condenado pela doutrina apostólica. Os apóstolos Paulo, o apóstolo João, Timóteo e muitos dos apóstolos, em todas as suas cartas, quando eles mencionam o assunto do pecado, eles afirmam, se nós estamos em Cristo, nós estamos livres da prática do pecado. O pecado não é uma realidade na nossa vida. Ele é um acidente de percurso. E se ele acontecer, como um acidente na nossa vida, nós temos garantido o perdão dos nossos pecados. Porque o Senhor perdoou todos os nossos pecados na cruz, do nosso passado e que nós venhamos a cometer, se houver arrependimento genuíno. O preço foi pago para zerar a nossa fatura. Agora, isso não tem a ver com viver na prática do pecado. Olha, quando eu respondi esse texto para o meu irmão, lá para o americano, ele me respondeu o seguinte: para isso, a graça de Deus foi colocada. A graça de Deus é como um sabão. Essa foi a descrição do irmão. E todas as vezes que eu me sujo, o sabão está lá para me limpar. E todas as vezes que eu bato a cabeça, a graça está ali para me sustentar. Irmãos, isso não é a graça. A graça não pode ser um elemento que justifique a vida de prática do pecado. A vida de prática do pecado, ela só aponta uma coisa: não houve novo nascimento, não houve regeneração,
Não houve santificação, porque a santificação não é algo que eu possa fazer por mim mesmo. A Bíblia diz que ele me santificou. A obra de santificação é uma obra de Cristo. O processo de me incluir na sua morte e de me incluir na sua ressurreição é o que produz em mim santificação. E a santificação ela tem dois elementos, imediato e progressivo. Eu sou automaticamente santificado. Eu sou automaticamente regenerado, mas eu também sou progressivamente santificado à medida que Cristo vai tomando forma em mim. Esse é um processo que Cristo produz em mim, não é um processo que eu possa produzir, pelo tanto que eu oro, pelo tanto que eu jejuo, pelo tanto que eu busco. Não existe autossantificação. A santificação é produzida por Ele. Ele nos santificou. E se nós estamos nele, nós estamos livres da influência e do domínio e do governo do pecado. Eu vou avançar. Então, nesse texto, João, mais uma vez, ele reafirma o que Paulo diz, que não se trata de uma luta contra o pecado, porque o pecado foi vencido na cruz. Então, todas as vezes que nós desconhecemos a verdade, nós naturalmente, equivocadamente, vivemos uma mentira. Então, o pecado continua a governar os nossos pensamentos. O pecado continua a governar nossas motivações. O pecado é a base dos nossos julgamentos. Uma pessoa que vive na prática do pecado é uma pessoa que tem facilidade para suspeitar o mal. Então, por exemplo, eu estou num ambiente aqui de filhos. Estou falando para filhos. Alguém ouve essa palavra e fala assim, ele está dando uma indireta para mim. Por quê? Porque dentro do coração e a prática pecaminosa, ela interfere naquilo que é a verdade. Ela distorce a verdade. Você que é pastor, você sabe do que eu estou falando dentro do ambiente de igreja, como isso é fácil de acontecer. As pessoas que estão usando da Bíblia para justificarem os seus pecados é o que nós chamamos comumente de pessoas legalistas. O que é o legalista? O legalista, ele usa a lei em seu próprio favor. Então, ele fala o seguinte, não, é impossível você vencer o pecado. E ele tem um discurso muito interessante, mas, na verdade, por trás desse discurso, ele está justificando o pecado secreto que ele carrega. Essa é a característica do legalista. É muito comum, e eu estou te falando pela experiência de anos do Evangelho, que todas as pessoas críticas, e eu não estou falando de uma crítica de você sentar, abrir seu coração, expor, estou falando daquele cara crítico ranzinza. Toda pessoa crítica é uma pessoa que vive na prática do pecado. E a crítica é um elemento que se usa para esconder uma realidade interior. Então, a mente corrompida, ela tem na sua natureza o legalismo. Porque o legalismo é uma forma de esconder os seus erros, apontando o do próximo. Eu tiro o alvo da minha testa e coloco no do outro. Então, são pessoas extremamente críticas e cheias de justificativa. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Você que está me ouvindo, se você passou a sua vida inteira lutando contra o pecado e você aprendeu dessa forma, e de repente alguém te fala assim, meu irmão, você não precisa seguir lutando contra o pecado. A Bíblia nos afirma que Cristo já venceu o pecado. E você pode se apropriar dessa verdade e viver uma vida livre do pecado. Por que você não vai querer isso? Por que você vai insistir e falar, não. Está muito gostosinho aqui com o meu pecado de estimação. Aquele texto de Romanos 7 me dá uma força incrível, porque eu posso continuar fazendo o que eu estou a fim de fazer, que eu gosto, e me justificando. A única razão de ser, de você querer se prender a uma palavra como essa, é porque ela dá respaldo ao pecado, à prática do pecado. Porque se eu sou confrontado e eu vejo uma possibilidade de saída, e eu vejo uma possibilidade de ser livre,
de não viver mais essa vida, a primeira coisa que eu falo é: Senhor, amém. Eu quero, Senhor, me liberta dessa mentalidade onde eu fui ensinado que era comum estar lutando com o pecado, porque eu quero viver essa verdade. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos do 2 ao 6. O Léo lá de Salvador está falando assim: há uma grande confusão sobre a natureza vencida e o processo de salvação da alma. Na verdade, daí aqui a gente entraria no que a teologia chama de soterologia, né? É o estudo da salvação, que também tem algumas vertentes, né? Mas sem entrar no aspecto da salvação, de fato existe uma confusão na compreensão de uma natureza vencida. E é essa a grande mensagem do novo pacto. A velha natureza foi crucificada com Cristo. Nós recebemos uma nova vida. Irmãos, é impossível que você receba uma nova vida de Cristo com os mesmos vícios que você carregava anteriormente. É uma nova vida, não é a vida anterior lutando para ser melhor. Essa conceituação de evangelho está equivocada. Se a gente for entrar nesse assunto, eu vou estender para outra linha aqui, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: nós comumente denominamos como cristãos as pessoas que vão à frente num apelo ao culto e levantam suas mãos. E nós precisamos entender que muitas dessas pessoas vão à frente nos cultos motivadas por mensagens almáticas que não conduzem ninguém à cruz. A mensagem do evangelho é uma mensagem que, se morremos com Cristo, nós vivemos com Cristo. Não há vida de Cristo sem morte com Cristo. Se você tira a cruz, irmãos, olha aqui para mim, a cruz, ela produz uma divisão histórica. A cruz tem um antes e um depois. Ela divide uma natureza caída de uma natureza ressuscitada. Ela divide o primeiro Adão do último Adão. A cruz divide o antigo pacto do novo pacto. A cruz, ela produz um antes e um depois. Se você não tem uma experiência com a cruz, a tua vida é apenas a sua vida anterior, melhorada pelo um ambiente religioso. Não houve novo nascimento, porque só houve novo nascimento quando há morte. Só nasce de novo quem morreu. Então, a mensagem do evangelho produziu nos últimos anos uma igreja inchada de pessoas que gostaram do ambiente produzido, mas que não foram conduzidas à cruz. E a mensagem do evangelho é: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é o crer? Não é levantar sua mão e falar: eu aceito Jesus. O crer é: ele morreu por mim, então eu me aproprio da sua morte. Eu abro mão da minha vida. Eu entrego a minha vida para que eu morra com ele, que eu experimente da sua morte e receba então uma nova vida. O problema é que a gente perde de foco algumas palavras, algumas definições que interferem no todo. Vocês estão entendendo? E daí, para esse tipo de cristianismo raso, conviver com a prática do pecado se transformou normal. Não é normal. Se nós estamos em Cristo, temos uma vida de prática do pecado. Não é normal. Não é normal. Ah, mas eu estou vivendo. Você não está vivendo aquilo que é natural de quem está experimentando uma nova vida. Ah, mas eu sou tentado direto. Você é tentado pela sua própria concupiscência. Porque Deus não tenta ninguém. Se nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida, mas então você quer dizer que você não passa por tentação? Não estou falando isso. Estou falando de alguém que é continuamente tentado. Eu estou falando do cara que é escravo da pornografia. Eu estou falando do cara que é escravo da masturbação. Eu estou falando da mulher que não consegue deixar de mentir. Eu estou falando da pessoa que não consegue
deixar de mudar o seu comportamento, de mudar o seu palavreado, que continua falando palavrão, que continua vivendo uma vida de inferno no tratamento um com o outro, continuamente, uma prática contínua, e não muda. Quantas pessoas eu vejo sofrendo por conviverem com cônjuges que frequentam o ambiente da igreja por anos, mas não mudam, nunca teve uma mudança, nunca nasceram de novo. A tortura que é na vida de alguém casado com alguém que não nasceu de novo. Por isso que casamento, na ótica de Deus, é se tornar um. Se tornar um aonde? Em Cristo. Daí é outro assunto que viraria mais. Vamos para Mateus capítulo 7, versículos do 2 ao 6. Antes de eu ler, eu quero ler o que o Léo está escrevendo aqui. Isso era escândalo para uma sociedade tão legalista como Israel e loucura para uma sociedade tão dada à vida sensorial como os gregos. Os judeus criam que seus atos reprimiriam a natureza herdada de Adão. Os gregos criam que a sua cultura gerava alimentação, desenvolvimento e atualização da vida caída como um humano melhorado. Porém, o evangelho de Cristo proclamava uma natureza vencida e caduca. Esse evangelho popular está atraindo simpatizantes e rejeitando os genuínos. Glória a Deus por sua vida, meu pai. Cara, o Léo, como um bom mestre, já pega tudo que eu estou falando numa linguagem exatamente isso, né? E o mesmo pensamento que ele descreve aqui, dos gregos e dos judeus, hoje eles se infiltram na igreja com um evangelho sensorial. Se você ler Lucas, capítulo 17, olha só que interessante. Os fariseus chegam para Jesus e falam assim, mas você está falando do reino de Deus, do reino do teu pai. Quais são as evidências que esse reino está aí? E Jesus fala assim, o reino de Deus não tem aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E sabe o que eu vejo hoje, nesses dias de pandemia? Uma igreja esperando sinais visíveis para o início de um reino milenar. Irmãos, a gente está com a mesma mentalidade judaica, esperando sinais visíveis num pacto que é espiritual. O novo pacto não é sensorial, ele é espiritual. Se em Lucas 17, Jesus já falava, o reino de Deus não vem com aparência visível, porque o reino de Deus está dentro de você. Como que a gente, em pleno 2020, começa, por causa dos sinais da pandemia, falar que nós estamos na iminência do milênio? Cara, tudo isso são tentativas de se explicar uma realidade espiritual através de sinais sensoriais. É um equívoco. Mas vamos voltar aqui. Hoje eu estava conversando com... Eu tenho uma aula de inglês, né? O meu professor estava falando comigo assim, né? Agora tem vários memes na internet, né? Daí ele falou assim para mim hoje, tá com saudade de pregar, né, meu filho? Porque eu entrei na aula de inglês, comecei a falar com ele, eu começo... E pior que eu acho que eu tô mesmo. Eu tô falando com vocês aqui, eu tô me sentindo no púlpito já, tô com o ímpeto de falar. Porque até a semana passada eu estava sem voz. Graças a Deus meu fôlego voltou. Estou pronto para a gente... Pascoal está falando aqui. Kiko, tudo isso que compartilhamos aqui, inclusive combate violentamente a hipergraça que vem exatamente com esse discurso de tudo ser justificado pela graça. É exatamente. A gente tem esses extremismos, né? Porque, na verdade, a última palavra que eu preguei no Sonho de Deus, eu falei sobre isso. A gente resume as coisas e a graça se transformou numa frase, favor imerecido. E, cara, se vocês puderem, assistam a última ministração minha, nem sei o nome que tá, não lembro direito a data, mas que tá lá no site do Sonho de Deus, eu falo sobre medidas de graça. A graça é a natureza espiritual do Cristo que veio encapsulado em Maria. E essa mesma natureza foi impartida em nós em diferentes medidas. João diz assim, e crescemos nele, graça sobre graça. Por que ele fala graça sobre graça? Porque ele está tratando a graça como essa medida de Cristo que cada um portamos. E como que nós crescemos nele? A partir do momento que eu reconheço no corpo de Cristo a medida de graça que cada um dos meus irmãos carrega.
no momento que eu reconheço, no momento que eu honro, eu crio um fio condutor que permite a impartição. Eu honro a vida do Cris, eu honro o que ele porta. Então, como eu honro o que ele porta, a medida que ele tem é impartida sobre mim. Eu honro a vida do Hilton, eu honro a medida que ele porta. Essa medida que ele porta é impartida por mim. Agora, quando eu me coloco numa posição que eu me sinto superior a tudo e a todos, então eu me prendo a um intelectualismo soberbo, mas que na verdade é imaturo, porque eu não recebo medida de ninguém. Eu acho que eu sou autossuficiente. E a maturidade vem no reconhecimento de cada medida de graça que está disponível no corpo de Cristo na sua multiforme. Nisso, nós amadurecemos em Cristo, quando reconhecemos que precisamos uns dos outros. Todo o texto de Efésios, capítulo 4, tratando das 5 graças ministeriais, explica exatamente sobre isso. Como que nós crescemos a estatura de Cristo? Na nossa habilidade de reconhecer a medida que cada um porta. Por isso Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas. Por isso ele não concentrou toda a sua graça como natureza sobre a vida de uma pessoa. Mas agora eu vou conseguir ler Mateus capítulo 7. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículos do 2 ao 6. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Esse texto, ele nos traz um princípio implícito. Ai, Júnior, muito obrigado por me lembrar aqui. A palavra, quem quiser assistir, é Posicionados em Sua Graça. Está lá no site do Ministério Sonho de Deus. Eu trato do assunto da graça e é uma palavra que eu acho interessante. Obrigado, Júnior. E esse texto aqui, irmãos, ele nos traz um princípio implícito. Qual é o princípio implícito? Todas as vezes que eu estou incomodado com o cisco no olho do meu irmão, eu me incomodo com isso para tirar o olhar ou para ignorar o tamanho da trave que está no meu olho. É o que eu estava falando anteriormente aqui, dessa característica crítica e legalista daqueles que não querem enfrentar a realidade que o pecado foi vencido. Daqueles que não querem se apropriar da obra da cruz e que hoje nós estamos na lei do Espírito e vida. Se nós estamos em Cristo, nós vivemos na luz. Nós queremos vir para a luz. O fato de manter erros e pecados ocultos simboliza e significa que nós estamos caminhando em trevas. Então, não é normal, não é natural o convívio com a prática do pecado. Se você aprendeu assim, eu quero te despertar para o entendimento que isso foi um erro. Não é natural alguém que está em Cristo conviver com a prática de um pecado de estimação. Está claro para vocês? Eu não estou falando que o pecado não aconteça como um acidente de percurso. Eu estou falando de um pecado que parece que você não consegue vencer. São 10, são 15, são 20 anos. Apóstolo, olha, desde que eu tenho caminhado contigo, porque eu já sei que eu vou ouvir coisas assim. Desde que eu tenho caminhado contigo há 5, 6 anos, essa palavra tem mudado a minha vida e eu consegui vencer muita coisa. Às vezes eu ainda... Cara, é um processo. Glória a Deus se você já venceu muita coisa e às vezes acontece, mas o que eu estou falando, por favor, entenda a realidade de cada caso. Você sabe do que eu estou falando. Aquilo que é uma prática contínua na tua vida. Não é normal. Não é normal. O tempo inteiro você ficar lutando com os teus olhos para não olhar para o corpo de uma mulher. Não é normal. Não é normal. Nós não somos um animal. Nós não somos um cachorro que sai na rua procurando uma cadelinha no cio. Não é normal.
Você achar isso natural porque alguém te ensinou. Ah, não, homem é homem. Sabe como que é, né? A carne é fraca. Essas expressões almáticas e carnais que estão infiltradas no evangelho. Como que é que tem? Não tem o que o pessoal chama de deep web, né? Que é a internet obscura aí. Eu acho que tem... É deep web que chama? Alguém me lembra? É deep web, de profunda? Então tem o deep gospel também, né? No meio dessas loucura gospel tem essas coisas aí infiltradas, essas justificativas aí, né? E Jesus chama essas pessoas nesse texto que nós estamos lendo de hipócritas. E fala assim, não compartilhem as coisas santas com ele, porque eles usam isso de maneira impura. Eles usam isso para atacar, para julgar e para promover seus interesses pessoais. Tito, capítulo 1, versículo... Exatamente, Fernando. Não existe pecado crônico e sim raiz errada. É isso aí. Você está na raiz errada. Obrigado pela tua colocação. Trouxe bastante clareza no que eu queria falar. Me ajudou muito. Você está na raiz errada. E na raiz errada, tudo que você produzir vai ser errado. Ainda que seja aparência de piedade. Porque, lembrando mais uma vez, a árvore do conhecimento, ela produz o bem e o mal, mas através da raiz errada. Né? Tito, capítulo 1, versículos 15 e 16, fala assim, olha, todas as coisas são puras para os puros. Olha que doideira esse texto. Como isso aqui arrebenta a nossa justificativa para pensar, ah, não, sabe o que é, apóstolo? Eu não pequei. Eu só tenho esses pensamentos impuros. Mas calma aí. Será que é normal um homem de Deus, uma mulher de Deus, regenerados, nascidos de novo com a mente de Cristo, o tempo inteiro com pensamento impuro? Tito fala assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. A pureza faz parte dessa nova natureza em Cristo Jesus. A pureza, o olhar é puro, a maneira de ver as coisas é pura, a maneira de se relacionar com as pessoas é pura. Não há segundas intenções, não há intenções pessoais, não há nada de obscuro. É puro. Tudo é puro para quem vive a partir da natureza de Cristo, que é essa pureza que nós portamos. Quando nós estamos em Cristo, a raiz, como o Fernando nos lembrou aqui, a raiz do nosso pensamento é o Espírito. E no Espírito não há julgamento. No Espírito não se suspeita o mal. No Espírito não há rancor. No Espírito não há inveja. Sabe, se a gente está batendo um papo aqui, eu olho do lado, a pessoa já está conversando com alguém, eu já fico conjecturando. Será? O Rafael está com essa cara mais fechada aí. Você mesmo, Rafa, só que estou te usando como exemplo. Agora você começou a rir. Fala assim, o cara está mais fechado porque ele deve estar tretado comigo. O cara que a mente dele funciona assim, um olhar, um cumprimento é suficiente para se entristecer, porque tudo suspeita o mal. Mas, se nós estamos em Cristo, os nossos pensamentos são puros. Né? A raiz da onde eles nascem é pura. E você não faz força para produzir pureza, porque ela flui da natureza aonde você habita. Irmãos, eu sei muito bem olhar para a minha vida e ver exatamente a diferença de quando eu era um cara que comecei a frequentar uma igreja evangélica no último ano da faculdade, um novo convertido, que eu ainda não tinha tido uma experiência no Espírito, mas tinha uma convicção que eu queria Jesus e que eu lutava com os meus hábitos errados. Eu lutava para sentar na mesa de crente e não falar palavrão, porque o palavrão estava enraizado no meu vocabulário.
Eu lutava para sair na rua e não ficar olhando para uma menina, porque já fazia parte do meu hábito virar a cabeça quando passava uma mulher na rua. Agora, hoje, isso não é uma coisa que eu luto. Nossa, deixa eu lutar para não olhar para... Cara, a gente não pode passar 10, 15, 20 anos da nossa vida lutando na mesma área. Nós fomos transportados pelo Senhor para um novo ambiente jurídico. Nesse novo ambiente jurídico, o que rege as nossas vidas é o Espírito e a vida. Nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. Se você foi transportado para esse lugar, naturalmente você vai produzir frutos do ambiente onde você está, de forma natural. Não é necessário esforço. Então, nós precisamos compreender, porque à medida que nós compreendemos isso, nós saímos de um ambiente de ignorância, aonde nós, de maneira equivocada, fomos ensinados e acabamos justificando uma vida de prática pecaminosa porque aprendemos assim. Daí você fala assim, apóstolo, e durante todo o tempo que eu vivi nessa ignorância? A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas graças a Deus você ouviu essa palavra hoje. Graças a Deus você deve estar morrendo de raiva, porque a partir de hoje você não é mais ignorante nesse assunto. Ou seja, a partir de hoje, com a consciência que você tem do que eu estou te falando, as coisas mudam na tua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Você não tem mais justificativa para viver na prática do pecado. Olha que notícia boa que eu estou te dando. E eu estou vendo muitos de vocês sorrindo, com muita alegria, tipo assim, eu mato esse cara, né? Eu estou vendo vocês com esse sorriso maravilhoso no rosto, são super felizes, porque eu estou te dando uma boa notícia, você está livre do pecado. Mas a reação de vocês é outra. Vocês olham para mim e parece assim, que se eu te pego, né? Mas, irmãos, esse é um assunto que nasceu dessa conversa com os nossos irmãos lá americanos e que me despertou para uma realidade. Quantos de nós estamos vivendo nesse engano desse pensamento, usando o texto bíblico para justificar uma prática equivocada de vida, né? E eu falei assim, como eu amo meus irmãos, eu quero trazer essa boa notícia para eles essa noite. Você não tem mais justificativa para viver na prática do pecado, nem debaixo das mesmas tentações. Nem debaixo das mesmas tentações. Irmãos, nós precisamos definitivamente romper com esse ambiente raso da vida, porque nós estamos tratando de coisas, os próximos anos da nossa vida como igreja. Olha só, preste atenção no que eu vou te falar. Os próximos anos das nossas vidas, os próximos anos de quem? De cada um de nós que tem uma aliança. Nós temos uma aliança, foi estabelecida pelo Senhor entre eu e cada um de vocês. Nós temos um vínculo de paternidade. Deus, nos próximos anos, vai nos levar para um nível de edificação no Espírito nas nações e nos continentes, que nós não podemos mais voltar para tratar desses assuntos tão superficiais. A gente vai estar tratando de outra dimensão. Você só vai voltar a falar disso quando você for em outra nação para instruir, para servir a igreja. Mas nós precisamos definitivamente romper essas coisas da nossa vida. Não dá para eu estar falando de uma obra apostólica com homens, com ministros, com pastores que ainda vão seguir lutando nesse nível. Não dá. Você tem que entender que Cristo já venceu isso por você, meu irmão. Não tem mais justificativa nenhuma para que você viva nessa mesma prática. Amém? Eu estou aqui agora para ouvir a tua indignação, para ouvir a tua contestação, a tua confrontação e qualquer versículo bíblico que você quiser utilizar para me confrontar que eu estou errado no que eu estou te ensinando, eu estou à disposição para te responder, meu irmão. Quero ouvir cada um de vocês, estou vendo que vocês estão ansiosos para falar, tá? O pessoal está animado, né? Porque devem ter vários exemplos de conhecidos, de familiares, de pessoas que passaram por alguma situação dessa na vida. Enquanto vocês vão tomando coragem, deixa eu ler o que o Pascoal escreveu aqui.
O problema é querer trazer essa verdade para alguém que vive uma realidade de velho pacto. Essa verdade é para ser vivida no espírito e não no entendimento teológico. Sem nascer de novo e entender a realidade em Cristo, isso é colocar uma camiseta de força no velho homem. Viver na lei, tentando não errar, é exatamente isso, Pascoal. É a camisa de força no velho homem. Rafael, Cris, acredito que nossa cultura humanizada, cultivos colocados em nós ao longo da vida, precisa ser aniquilada por uma nova natureza. Exatamente o que a cruz faz, Rafa. A cruz ela veio para aniquilar. Por isso que a Bíblia fala no Antigo Pacto, quando se profetiza sobre a cruz, fala: eis que o machado está posto à raiz. O que é essa palavra profética, o machado está posto à raiz? É que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dominava o homem, ela seria aniquilada, né? Ela seria cortada na sua raiz. O machado está posto à raiz. O Filho de Deus está vindo ao mundo para vencer o pecado, para vencer a natureza do pecado, para nos transportar para um ambiente onde nós somos livres do pecado. O cultivo do reino de Deus em nós, a cultura do reino, só faz sentido a partir de uma nova vida. Obrigado pelo confronto. Amém. Amém. Irmãos, já li aqui o que tinha de comentário. Estou aberto a ouvir vocês nessa noite, meus amados filhos, irmãos, amigos. Aquele que quiser. Meu querido. Pode falar, Adriano. Já que isso tudo aí é culpa nossa aqui, posso começar? Não, você nos proporcionou o privilégio de tratarmos desse assunto. É verdade. Eu estava pensando aqui, né? Eu estava agora no finalzinho, quando você estava falando, me veio esse versículo à mente aqui, né? Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. A palavra concebido é aquela palavra de concepção, é a palavra de gerar. O pecado, ele precisa encontrar a nossa vontade. Exato. A tentação precisa encontrar com a nossa vontade para conceber o pecado. Para dar luz ao pecado. Em outras versões fala dar luz ao pecado. Certo. Então a tentação é presente. Né? A gente estava conversando sobre isso ontem mesmo. A tentação é presente. Mas o pecado, para ele existir, precisa de uma concepção. Então precisa de uma semente nossa, que é a nossa vontade. A gente cede essa vontade e o pecado é concebido. Então, queria fazer essa colocação. Se você quiser estender um pouquinho mais, Tiago 1,15. Esse texto de Tiago, a gente tem uma expressão popular que eu acho que ela ilustra bem, né? Que a gente não pode impedir um passarinho de fazer cocô na sua cabeça, mas você pode impedir um passarinho de fazer um ninho na sua cabeça. O que é isso? Um pensamento que surge é uma coisa. Agora, para ele ser estruturado, porque o pecado, quando eu falo de acidente, eu estou falando de uma coisa que é repentina. Mas, na verdade, o pecado, ele é uma coisa que ele é formatado, ele é estruturado. Como você disse, ele é concebido. É como um ninho sendo construído. É um pensamento que vai sendo formado. Então, nós temos como evitar uma trajetória inteira de construção para que ele não se consuma. Agora, eu quero vir antes disso e quero tratar de um assunto que eu falava com você pessoalmente, Adriano, que é o assunto da tentação. Então, vamos lá. Imaginando o passarinho que faz o cocô na cabeça como sendo a ilustração da tentação, pode ser que esse passarinho passe uma vez e faça cocô na sua cabeça. E daí você afugenta ele. Pode ser que ele volte de novo. Cara, mas esse passarinho ficar por 10 anos voando e fazendo o mesmo cocô, tem alguma coisa errada. A pessoa que é tentada na mesma área, que é o que eu estava falando, assim como o pecado, nós podemos vencer, inclusive a tentação. Por quê? A Bíblia fala que se nós resistirmos ao diabo, ele foge de nós. Então a tentação não vem de Deus, porque a Bíblia nos afirma que Deus não tenta ninguém.
A tentação, ela nasce da concupiscência da carne, inflamada pelo diabo, porque ele fica ao nosso derredor, buscando uma maneira de nos fazer cair. E o que ele busca em nós? Os nossos pontos vulneráveis. Então, eu vou falar para vocês, abrindo o meu coração. Hoje, o diabo, eu não gosto de dar ibope para ele, não vou falar o diabo. O passarinho, né? Ele não adianta ele ficar passando para mim uma imagem de mulher pelada. Isso não me tenta mais. Sabe? Mas por que não tenta mais? Você não é homem, você não tem sensação. Falei, cara, teve um tempo de resistência a isso. Ele já viu que nessa área ele não consegue. Ele pode tentar me tentar em uma outra coisa, né? Pode tentar me tentar na minha fé, pode tentar me tentar na minha esperança, pode tentar me tentar na minha ira. Ele pode tentar inovar nas tentações. Mas, cara, do mesmo jeito que eu não concordo pelo que eu creio das Escrituras de uma vida de prática do pecado, eu não acredito que um homem possa ser tentado na mesma área a vida toda. Eu não acredito que alguém que nasceu de novo possa ser tentado na mesma área a vida toda. E hoje, eu não sei se o Caio Candinho está aqui, eu estava falando com o Caio. Isso não quer dizer que eu não tenho um protocolo de atendimento. Por exemplo, eu oriento a todos os pastores, não atenda sozinho uma mulher. Por quê? Porque eu acho que você é fraco e que você vai cair? Não, não tem a ver com isso. Não, eu não faço desse protocolo em função da fragilidade de um homem que está o tempo todo na iminência de cair. Não é por causa disso. Eu faço isso por preservação e cuidado num mundo aonde hoje qualquer pessoa sai e fala assim, ó, ele tentou, você sabe do que eu estou falando, Adriano, ele tentou me seduzir, e fica a palavra de um contra o outro. Um homem vai atender uma mulher, traga sempre uma mulher junto. Nunca um pastor, e aqui serve de orientação para todos, deve atender uma mulher sozinha. Nunca. Mais uma vez, porque você está vulnerável e você pode... Não tem nada a ver com cair. Nada a ver. É um protocolo de cuidado, de proteção, inclusive dentro da legislação do nosso país. Eu, na empresa, quando eu atendia funcionária, eu não atendia uma funcionária sozinha numa sala. Por quê? Por preocupação com a minha reputação? Não. Porque eu não sei o que passa na mente de uma pessoa que amanhã está chateada, foi mandada embora, quer inventar uma mentira, falar, estava sozinha na sala. Então, isso é protocolo de cuidado e proteção. Mas eu não creio que uma tentação se arraste na vida de uma pessoa por toda uma vida. Se a gente resiste, a gente vence. E o próprio mundo espiritual reconhece, e o diabo tem que vir com arma nova. E esse cara nessa área aí não dá mais, não adianta. Pode pôr a mulher mais top na frente do cara, ele não é tentado mais por isso. Porque ele já venceu isso. Agora, a pessoa que o tempo inteiro, nossa, eu tenho que lutar nessa área porque olha, eu não peco, mas eu sou tentado. Não, não é normal também. Então, eu estou colocando para vocês, pode parecer um padrão mais alto. Na verdade, é a realidade do novo pacto. Para todos nós, a gente foi alimentado por um evangelho tão raso que o homem convivia com o pecado achando isso natural. Se nós somos tentados através da concupiscência da nossa carne, mas hoje eu vivo na lei do espírito da vida, tem alguma coisa de errado. Porque se eu estou no espírito, a carne não pode estar gritando o tempo inteiro. E eu creio, eu não estou falando de um padrão inatingível, inalcançável, inacessível, não. Eu estou falando de uma realidade acessível a todos nós que estamos aqui. Eu conheço um a um de vocês e sei que todos vocês têm uma verdade, são genuínos, carregam a vida de Cristo e estão aptos a viver o que eu estou falando. Basta que vocês falem assim, AP, amém, eu vou viver isso. Creiam no que eu estou falando. Não resistam à palavra, creiam e vocês vão viver. Brunão. O quê?
Posso falar uma coisa? Lógico. Antes você fale mal do meu cabelo, né, cara? Você que me sacaneia, eu não te sacaneio, não, cara. Uma coisa, cara, quando fala da questão do... Aí em Jó vai dizer, por 6 vezes o mal te tentará, na 7ª ele te deixará. Isso não quer dizer que 6 vezes ele vai vir, na 7ª, então são 6 vezes. Não, isso está falando de um dia, né? Então, 7 sempre vai dizer lá que em Hebreus, aqueles que creram entraram num descanso. Então, assim, por 6 vezes o mal me tentará, na 7ª ele me deixará. Estou dizendo, a partir do momento que eu creio na natureza que eu carrego, esse mal me deixa. Não, e tem o outro problema... Deixa eu só complementar o que você está falando. Quando você entra no descanso, que o escritor de Hebreus fala, esse descanso na Bíblia é Cristo. Ou seja, se eu estou nesse lugar em Cristo, o mal me deixa. É um perfeito texto que você está usando. Se eu entro nele, se eu entendo que ele já fez isso, que a obra já está consumada, que tudo já foi feito em mim, e é ele que vive em mim, então eu vou começar a agir em conformidade com essa nova natureza que ele já me deu. Perfeito. O problema é que tem muitos que ainda creem que a gente tem 2 naturezas lutando uma com a outra. Exato. Na verdade, eu tenho uma natureza, a natureza de Cristo. Ô, Bruno, o problema é que eu não creio nessa natureza. Vamos com calma que você está falando muita coisa boa e você fala rápido. Tem outro ponto que você falou aqui, ó. Tem outro ponto que você falou aqui que você me lembrou de um ensinamento clássico na igreja. Quantos de vocês já ouviram a ilustração do que o Bruno acabou de dizer, das 2 naturezas? Eu aprendi assim, ó, escola dominical. Você tem 2 cachorros dentro de você, um branco e um preto. O branco é o espírito e o preto são os desejos da carne. E quem que vai vencer essa batalha que você carrega dentro de você? Qual você alimentar mais. Se você alimentar mais o cachorro branco, ele vai ficar forte e o preto vai perder. E você... Cara, isso que o Bruno está falando, eu cresci ouvindo. A gente carrega 2 naturezas que estão continuamente lutando. Você tem que alimentar mais. Isso é uma mentira. Nós não temos... Uma natureza foi julgada. É o que eu acabei de falar. A cruz ela faz um antes e um depois. Nós não temos 2 naturezas em guerra. Nós estamos em Cristo. A natureza adâmica foi vencida da nossa vida. Isso que o Bruno falou foi importantíssimo porque me lembrou de mais uma coisa que é ensinado continuamente. Né, Bruno? Você quer complementar? Não, só essa questão, porque às vezes o ponto não está no agir, o ponto está no crer. Porque ele já me deu, ele já me estabeleceu. O nosso problema não está ligado à ação, está ligado a crer. O problema está ligado, por isso a vereda do justo é pela fé. Então a questão toda é fé. A questão toda é caminhar baseado naquilo que ele já nos deu. O problema não está relacionado que eu não venço o pecado. O problema está relacionado que eu não creio no que eu já venci. Não é uma questão de vencer o pecado. O pecado já foi vencido. O problema está no que eu crer naquilo que já foi feito. Agora, olha que interessante o que o Bruno está... Pode durar que o Cris, que ele está me sacaneando aqui, falando que eu tenho que fazer oratório, viu? Não, Ele está me mandando particular aqui, eu vou dedurar ele publicamente. O Bruno, mas deixa de lado o nosso irmão, porque ele tem uma luta contínua dentro dele, do espírito e da carne, entendeu? Deixa ele de lado aqui. Mas o que você está falando é muito importante, porque ratifica exatamente o que eu estava falando agora. Por que eu estou falando para vocês? Vocês estão crendo. Porque quando você está vivendo em trevas, o que a palavra trevas na Bíblia significa? Que você está possuído pelo capeta, que você está no inferno. Não, trevas simboliza ignorância, desconhecimento. Enquanto você está em trevas, você está debaixo da influência do governo, do inimigo, que a base dele é mentira. Então, olha que terrível é quando você passa uma vida inteira sendo ensinado que você tem 2 naturezas guerreando dentro de você. E daí você lê Romanos 7 e parece que o apóstolo Paulo está lutando o tempo inteiro com essas 2 naturezas e você fala assim, é normal eu estar sendo tentado toda hora. É normal eu estar lutando com o pecado o tempo todo. Por quê? Já me ensinaram assim na igreja, na Bíblia está escrito. Então, o que nós estamos trazendo hoje? Nós estamos trazendo luz
O que é a luz? É o conhecimento da verdade. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É como se essa luz te libertasse desse ambiente de mentira, e o que você precisa fazer é exatamente o que o Bruno acabou de falar, você precisa crer. Crer pela fé que você não precisa mais viver esse estilo de vida, de cai e levanta, cai e levanta. Isso daí não é natural para quem está em Cristo. A Natália Ô, queridão. Quem? Fala, Adriano. Desculpa aí. Cara, só precisava ouvir isso. A reviravolta que foi dada na minha vida aqui, né, que começou em outubro do ano passado, foi uma conversa que a gente teve, cara. Né, alguém ter coragem de falar a verdade pra gente, né? E a gente tá com o coração na posição de aceitar essa verdade, a renovação da mente. E Deus está fazendo isso nos nossos irmãos aqui, graças a Deus. Adriano, mas você falou uma outra coisa interessante. Quantos de nós crescemos ouvindo Romanos 12? Transformai-vos pela renovação do teu entendimento. Cara, a gente sabe os versículos de cor salteado. Só que não basta você ser confrontado com a verdade. A verdade ela tem que chegar na tua vida no momento que você esteja disposto a ouvi-la, porque senão você resiste a ela. Então, o que aconteceu em outubro do ano passado na tua vida? Você estava sendo moído. Você estava sendo massacrado. E quando você pensava assim, é o diabo, na verdade era Deus, destruindo o teu orgulho, a tua vaidade e te proporcionando um ambiente para que quando você se encontrasse com a verdade, essa verdade encontrasse um cara pianinho para falar, eu preciso disso. Essa é a realidade de todos nós. Por isso que Gálatas fala, quando Paulo fala assim, quando aprove a Deus revelar o seu filho em mim, há um momento em que Deus fala assim, cara, eu vou revelar meu filho nele. E esse é o momento. Porque ele está aberto, ele está ferido. Eu posso fazer o enxerto da vida que agora vai fluir. Muitos de nós estamos em contato com as escrituras por anos, mas sem transformação genuína. Porque ela bate aqui, ó. Eu sei texto de cabeça, eu sei tudo, mas eu continuo com as mesmas práticas porque não houve a vida sendo gerada em mim. Então foi isso que aconteceu em você, Adriano. O encontro com a vida no momento oportuno é algo produzido pelo Senhor, é um presente para nós, né? E não tem a ver com esforço humano. Deixa eu ler aqui. Natália Ito está falando assim, sensacional. Quando a gente entende que Cristo veio para nos livrar do pecado como natureza pecaminosa e não como uma ação pecaminosa. Muito bem colocado, Natália. O pecado é uma natureza, né? Quando ele nos livra da natureza, não só da ação, já não tem como sermos escravos do pecado. É lógico, fomos libertos da natureza que produz. Daí o Cris coloca kkkk, vence isso, crente. Ai, Cris, é demais. Vence isso, crente. Quer falar isso com o seu tom de voz, o que você quis expressar escrito aqui? Fala aí, vence isso então, crente. Que você é assim que você está querendo dizer? Estão me ouvindo aí? Está dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Então, eu não quero falar isso aí não, porque isso aí foi coisa do Hilton com o Bruno. E agora esse Bruno agora está uma graça também. Deixa ele. Não, mas eu queria dizer, sabe o quê? Essa questão toda aí é tão fantástica. A questão do novo pacto, que diz em Hebreus a seguinte coisa. Que Jesus reina, Jesus como filho, né? Até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Nós tínhamos alguns inimigos aí, né? A saber, pecado, já foi falado aqui pelo Cristo. Diabo, é só ler Colossenses, já foi para cá do chapéu também. O diabo já foi, pecado já foi vencido. Diabo já foi vencido. O mundo já foi vencido, as questões do mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Até a morte, né? A Bíblia diz aí em Romanos, justamente aqui em Romanos 6, né? Romanos 6, 9, que aquele que já morreu com Cristo também, com Cristo foi ressuscitado, e a morte não tem mais poder sobre ele.
A morte também já foi para o beleléu. Só há um inimigo ainda que está num porvir de ser vencido totalmente. É a chamada estrutura religiosa que a Bíblia chama de Babilônia. Então essa aí, ó, é que está causando toda essa confusão aí, entendeu? Na cabeça do Hilton e do Bruno. E é por isso que a gente precisa continuamente trazer luz para vencer essa luta que está na mente dos irmãos. O Roberto está falando aqui, é a semente caindo em terra fértil. Eu acho que o Roberto está falando isso com relação ao que eu estava falando com o Adriano, né? A semente caindo em terra fértil. É o momento da palavra sendo lançada na terra adequada. Léo e Jéssica, lá de Salvador, ele abre a ferida porque sabe como sarar. E o Alexandre de Aracaju, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, que é a alma, não prevalece contra a igreja, corpo orgânico, depois que temos esse fundamento. Amém. Realmente não tem como o inferno prevalecer contra a verdade, né? Que Cristo é em nós. Amém, meus irmãos? Como diria o Cris, durma com essa, né? Agora, basta a nós crermos, nos apropriarmos dessa verdade. Eu gostaria agora, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Esse também é muito bom. Se morremos com Cristo, nós morremos por pecado e para a lei. Eu gostaria agora de estar orando com vocês. Eu quero orar por isso, para que essa palavra se torne uma realidade em nós, se torne vida em nós, se torne verdade em nós. Inclusive, para os meus irmãos, eu tenho conversado com cada um de vocês, eu sei os desafios que cada um estão lutando e estão vencendo, e estão enfrentando, mas assim como ele nos deu poder para vencer o pecado, irmãos, cada um de nós, diante dos desafios que temos enfrentados, sejam eles econômicos, sejam eles emocionais, nós estamos habilitados em Cristo para vencer esses desafios. E nós vamos vencer como corpo. Não existe igreja. Você não pode falar assim, eu sou igreja. A palavra igreja, ela faz sentido num coletivo. Quando nós falamos, nós somos igreja. Ninguém é igreja sozinho. Assim como ninguém é igreja sozinho, ninguém pode provar da vida de Cristo sem estar conectado ao corpo de Cristo, né? Porque eu encontro Cristo quando eu faço parte do seu corpo. Isso significa que nós precisamos uns dos outros. Eu queria, com isso, reforçar o pedido a vocês de um tempo de intercessão profética. O apóstolo Hélio acabou de fazer uma reunião ministerial com todos os ministros aqui do Sonho, incentivando a igreja toda a estar em oração até o final desse ano. Nós cremos num segundo semestre profético. Nós cremos num tempo de milagres. Nós cremos que o mesmo Deus que tem nos dado força para enfrentar processos, para que a gente continue lutando. Esses dias eu estava falando com meu filho, porque meu filho me viu lutando a vida toda e ele falou assim, pai, eu sei que se Deus fizer, beleza, se Deus não fizer, a gente continua avançando, a gente não está preso em... E eu falei, glória a Deus, mas eu quero te falar uma coisa, Deus continua sendo um Deus de milagre. Porque senão a gente cria uma carcaça para enfrentar os problemas e a gente vai indo e a gente vai perdendo de vista que Deus continua sendo um Deus de milagre, Ele pode mudar a nossa história da noite para o dia. Então, eu quero alimentar em vocês para que esse semestre seja um semestre de oração, que você se lembre todos os dias, eu te peço, em nome de Jesus, interceda pela minha vida, pela minha família. Interceda pelos teus irmãos que fazem parte do Aljava. Interceda por esse grupo. Interceda pelos motivos de oração que eu sugeri ali no grupo. Interceda pelas nações, aonde de maneira apostólica nós vamos estar tocando nos próximos anos. Mas entre num tempo de oração. Entre a Luciana Acas, que é a nossa líder de intercessão da igreja, ela falou algo interessante na reunião agora. O maior prêmio da intercessão é o próprio Deus.
Quanto mais nós estamos num tempo de comunhão, orando, intercedendo pelos outros, mais nós experimentamos da vida do Senhor. Mais livres de qualquer tipo de pensamento, de tentação, de pecado, essas coisas que a gente falou hoje nós estamos. Mergulha no Senhor. Ouça a voz de Deus pelos teus irmãos, interceda pelos outros, mas faça isso de forma contínua. Permita que isso se torne um hábito na sua vida nesse semestre inteirinho. A minha proposta é que nós comecemos dia 1º de agosto, sábado no Aljava, até o último dia do ano. Um tempo de oração diária, todos os dias, orando uns pelos outros. Quero poder contar com vocês, amém? Para que nós possamos, como igreja, estar orando. E eu queria orar nessa noite por cada um de vocês e, mais uma vez, lembrá-los. Sábado, às 10 horas, Aljava presencial. Nós estamos tomando todos os cuidados. Eu ouso te dizer que não há risco num ambiente como esse. Você tem 2 metros de distância, está todo mundo de máscara, não tem contato físico. E eu gostaria muito que todos vocês estivessem presentes. Então, sábado, às 10 horas. Amém? Podemos orar? A Leila veio aqui para orar comigo agora que está terminando. Tem mais alguma coisa? Quer dar um oi aqui? Dá boa noite. Só dá. Tudo bem, gente? Nós vamos estar orando, então, agora, encerrando. Quer orar? Quer orar, já que você chegou? Posso. Então, tá bom. Então, a Leila vai orar por nós, né, nessa noite, e espero encontrar todos vocês no sábado, às 10 horas, lá no Ministério Sonho de Deus. Os nossos irmãos do Japão, Adriano, de Aracaju, dos Estados Unidos, Salvador, Bahia, procurem passagem. Eu creio que nesse momento está tranquilo. Sábado, às 10 horas, aqui em Taubaté, no Sonho de Deus, independente da nação, o estado onde você esteja, espero você. Beleza? Pela fé. Então vamos orar. Que legal, o Roberto e a Nancy com a TT, né? A Nancy só apareceu agora que te ouviu. Eu passei a noite inteira falando, ela não estava aí, estava só o Roberto. Ela ouviu sua voz, ela chegou. Tô de olho em você, viu, Nancy? Eu tava assim, eu tava escondida assim, ó. Viu? Beijo, mames. Beijo. Aqui é o Felipe que tá? Ah, é o Felipe, é. O Felipe tá sem vídeo. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, por este tempo. Pai, nós somos privilegiados e nos sentimos honrados em fazermos parte do seu corpo. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia de aprender mais o Senhor, pelo Senhor se revelar mais a nós, revelar a nós os seus princípios, nos ensinar a maneira como nós devemos nos movimentar. O nosso coração se enche de gratidão ao Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está conosco nessa hora. Que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para acampar ao redor da vida deles, guardando-os, livrando-os de todo mal. Pai, que nesse tempo seja um tempo de ouvir a tua voz. Que seja um tempo dos ouvidos abertos, atentos às instruções que o Senhor tem derramado sobre nós, num tempo de uma movimentação tão precisa como igreja. Pai, que eles possam nessa noite descansar, que eles possam desfrutar do cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amo vocês. Uma honra, um privilégio para mim estar com vocês mais essa noite. Espero vocês no sábado, às 10 horas, a gente se vê. Valeu. Tchau. O Cris.